Muito bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores do curso. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e dessa vez entramos no módulo de opções. As opções elas são derivativos das ações e eu sei que muitos aqui já operam, já pelo menos têm noção do conceito de opção, mas eu sei que também muitos outros nunca operaram opções, não sabem direito nem o que é, o que tu faz quando compra uma opção de compra, quando vende uma opção de compra, quando compra uma opção de venda, quando vende uma opção de venda. Isso às vezes dá um nó na cabeça do pessoal. E ela é um assunto que depois que a gente começa a entender, aí a gente aprende de uma vez e vê que não tem mistério nenhum. É tipo andar de bicicleta. Até o momento que tu tá aprendendo a andar ali, tu vai cair tombo, vai parecer a coisa mais impossível do mundo, mas depois que tu entender ali como é a mecânica para se equilibrar em cima da bike, aí tu tá feito, aí tu aprendeu a andar de bike pro resto da vida. Então, com opções, às vezes a gente tem alguma dificuldade no iniciozinho de compreender os conceitos, o que é exatamente a opção e tal, mas depois a gente aprende tranquilamente, depois que a gente pegar a base, vocês vão ver que o resto tudo fica muito mais fácil. Eu aqui nessa aula me dediquei bastante, trouxe até umas historinhas, fiz umas caricaturas, vocês vão ver, para tentar trazer da forma mais didática possível esse assunto que eu sei que é complicado para muita gente. Mas vocês vão ter que prestar muita atenção, silenciem os celulares, prestem atenção em cada palavra que eu vou falar para vocês, que eu vou tentar transmitir da forma mais simples possível, mais didática possível, mas talvez vocês vão ter que rever a aula mais uma, mais duas vezes, talvez vocês vão ter que ir no Google para dar uma conferidinha e ver outras pessoas explicando ali o que são as opções e tal. Enfim, ela é alguma coisa um pouquinho complexa, então eu peço que vocês realmente se dediquem aqui nessa aula para a gente entender bem os conceitos, porque é fundamental para a gente poder partir para as estratégias de opções depois, a gente saber exatamente o que é uma opção de compra, o que é uma opção de venda, o que acontece quando tu compra a opção, quando tu vende a opção. Isso é fundamental para a gente construir uma base sólida e depois disso abordar as diversas estratégias que a gente pode fazer utilizando esses instrumentos, que pode ser tanto para a gente multiplicar nossos ganhos, quanto para defender a nossa carteira de uma grande queda. Enfim, elas são instrumentos que te possibilitam uma universalidade de estratégias diferentes para cenários diferentes também. Então, galera, introdução às opções. A gente vai ver o que são as obrigações e direitos de quem compra e vende opções e os fatores que influenciam o preço, e depois vou dar alguns exemplos aí mostrando fatores hipotéticos, histórias hipotéticas, para ver o que aconteceria com o preço das opções. Galera, o que são as opções? Quando a gente fala em opção, a gente está falando em direito. A opção é um direito. Então a opção é um contrato de direito e obrigação em relação a determinado ativo. Por que é direito e obrigação? Porque tem a parte que compra e a parte que está vendendo a opção. Quem compra a opção, se a opção é um direito, então quem compra a opção tem o direito. Se tu está vendendo um direito para outra pessoa, então tu está arcando com uma obrigação. Por isso que a parte que compra a opção ela tem um direito e a parte que vende a opção ela tem um ônus, ela tem um dever, ela tem uma obrigação que ela contraiu ali no momento que te vendeu a opção. Então, galera, a parte que compra a opção, se a opção, sempre quando a gente fala em opção, a gente está falando em direito, se tu compra a opção, tu está comprando um direito, tu está adquirindo um direito. E se tu compra, né, então tu paga por ele. Se tu compra a opção, tu está pagando para comprá-la, né? E o prejuízo máximo de quem compra a opção é o valor pago por ela. Então, o máximo que tu pode perder quando tu compra uma opção é o valor que tu pagou nela. A ação da opção pode se valorizar muito, pode se desvalorizar muito, mas o teu prejuízo máximo é limitado ao valor que tu pagou na opção. Agora, a parte que vende a opção, a parte que vendeu a opção está contraindo uma obrigação e recebe por ela. Então, tu vendeu a opção, tu vendeu um direito, então tu vendeu um direito para outra pessoa, agora a outra pessoa tem um direito em relação a ti. Então, tu tem uma obrigação em relação a ela. E tu recebe por ela, né? Se tu vendeu, tu recebe, obviamente. Então, a parte que compra, ela paga para essa outra parte que vai vender essa obrigação. E o prejuízo máximo de quem vende a opção é ilimitado. Então, assim como quem compra
a opção tem o prejuízo máximo do valor que pagou, já a parte que vendeu pode ter um prejuízo ilimitado. Depois a gente vai ver melhor isso. A gente vai ver que tem formas de limitar esse prejuízo, mas em regra, tu vendeu a opção, se não tem nenhuma outra estratégia para te dar uma cobertura, tu está com prejuízo ilimitado. Características das opções. A opção pode ser de compra, quando a gente fala em opção de compra, a gente está falando em call, e a opção também pode ser de venda. A opção de venda também é conhecida como put. Então sempre que a gente falar em call, a gente está falando de opção de compra. Sempre quando a gente falar em put, a gente está falando de opção de venda. Ela tem um preço de exercício, que também é chamado strike, ou seja, um preço que ela começa a valer, que ela começa a ter validade. Então, preço de exercício também é conhecido como strike. E ela tem um prazo de validade, ela é um contrato, né? A gente aprendeu que a opção é um contrato. E ela tem um prazo de validade que depois desse prazo, o contrato passa a não valer mais nada. Então, a obrigação e o direito do contrato são totalmente extintos depois da validade dele. Esse prazo de validade a gente chama de vencimento, é quando o contrato vence. Então, a call, que é a opção de compra, ela dá ao seu adquirente, ou seja, a pessoa que compra a call, o direito de comprar um ativo a determinado preço até determinada data. Então, por que a determinado preço? Porque ela tem um preço de exercício chamado strike, né? E até determinada data, porque ela tem uma data de vencimento, um prazo de validade. Então, tu tá comprando a opção de compra, então tu tá comprando o direito de comprar, né? Opção é direito, então opção de compra lê-se direito de compra, ou seja, tu tá adquirindo o direito de comprar um ativo a um preço até uma data. Então, quando tu compra uma call, tu paga pelo direito de comprar um ativo num preço X até uma data X. E quando tu vende uma call, você se lembra, se tem uma pessoa vendendo, tem outra comprando, se tem uma comprando, tem outra vendendo, né? Então, se a pessoa que compra paga pelo direito de comprar, a pessoa que vende é o contrário. A pessoa que compra, ela paga, a pessoa que vende, ela recebe, né? Se ela paga pelo direito de comprar, a outra recebe pela obrigação de vender um ativo num preço X até uma data X. Vê se vocês conseguem entender, pessoal. Se eu compro, se tem o Joãozinho, tem o Pedrinho. Aí o Pedrinho compra o direito de comprar um ativo. E o Pedrinho vende esse direito, né? Então o Pedrinho ficou com a obrigação de vender. Se um tem o direito de comprar, o outro vai ter a obrigação de vender, né? A outra parte, no caso. Então eu simulei uma conversinha aqui. Tu não sabe de quem tu está comprando e de quem tu está vendendo a opção quando tu faz isso no mercado financeiro. Então seria só uma coisa assim, tentando trazer para a vida real a negociação de uma opção para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Ó. Vamos fazer de conta que eu inventei essa história da conversa entre o João e o Pedro e a Itaúsa tá 9,50 atualmente. Aí o João fala: gostei da tua ação da Itaúsa, ela agora tá 9,50, mas eu não tenho a grana para comprar ela ainda. Quero ter o direito de comprá-la de ti até o fim do mês que vem por R$10. Então ela tá 9,50, mas ele não tem o dinheiro. Ele quer comprar, quer ter o direito de comprar por 10 pila até o fim do mês que vem do Pedrinho. Daí o que o Pedrinho fala? Ok, João, eu até me comprometo em te vender as ações da Itaúsa por R$10 até o fim do mês que vem. Mas vou te cobrar 50 centavos para eu segurar ela para ti. Se quiser que eu segure 100 ações, me dá 50 pila que eu assumo o compromisso. Então, para cada ação que o Pedrinho for segurar para o João, que o Pedrinho se comprometer em vender essas ações se o João quiser, ele vai estar cobrando 50 centavos supostamente. Daí o João fala, ó, até que chegou o mês seguinte. Então chegou o mês seguinte, que eles falaram que tinha a opção de comprar até o fim do mês que vem, né? Chegou o tal fim do mês que vem. E olha só, a Itaúsa foi para R$13. E aí o João, ó, consegui a grana para comprar as ações. Então vou querer exercer o direito de comprar as ações de ti pelo preço que acordamos, R$10. Daí o Pedrinho fala, puta merda,
elas estão custando 13 na bolsa. Lá eu abri o home broker e a ação da Itaúsa está sendo negociada a 13 pila. E eu vou ter que vender a 10 para ti? Isso é injusto. Daí o João fala, azar é o teu, Pedro. Eu paguei para ter o direito de comprar, porque o João comprou uma call, né? Então ele pagou para ter o direito de comprar por 10 reais, porque o strike era 10, foi o que eles acordaram, é o preço de exercício, né? E tu assumiu o compromisso de me vender. Então a parte que vendeu a opção de compra, ela assumiu o compromisso de vender para outra. Por quê? Porque o João tem o direito de comprar, então o Pedro tem a obrigação de vender. E aí o João quis exercer esse direito de comprar por 10, então o Pedro vai ser obrigado a vender para o João por 10 pila as ações da Itaúsa. E a ação foi para 13 pila, azar, o Pedro se comprometeu a vender por 10, vai ter que vender por 10, não importa se o mercado está pagando mais por ela. Porque tem um contrato em que o Pedro se comprometeu a vender por 10 pila. Agora vamos supor uma situação 2. A Itaúsa permaneceu em 9,50, então passou lá o tal do mês seguinte, chegou no vencimento e a ação não se moveu, não subiu nem desceu, continuou em 9,50. Aí o João fecha o Pedro na rua e fala, e aí Pedro? E o Pedro daí se lembra, fala João, lembra que eu me comprometi em te vender aquelas ações da Itaúsa por 10 reais até esse mês? Aí o João fala, lembro sim, mas deixa pra lá, cara. Eu não quero exercer esse direito. Se eu comprar direto na bolsa, tá mais barato ainda, tá 9,50 na bolsa, então deixa quieto isso aí. Daí o Pedro fala, ok, sem problemas, continuarei com as minhas ações, então não vai ser obrigado a vender, né? Porque o João não quis exercer o direito. E ainda terei ganhado os 50 centavos que tu tinha me dado para eu segurar as ações para ti. Então, nesse caso, o Pedro acabou ganhando uma grana, porque o João deu 50 centavos para o Pedro segurar as ações e no fim o Pedro nem precisou vender as ações para o João. Por que o João não quis exercer o direito de compra? Porque eles acordaram que o direito de compra do João era em 10 reais, né? Por que o João vai querer comprar a 10, que é o que eles assinaram no contrato, se no mercado está 9,50? O João tem o direito de compra, ele não tem obrigação. Então ele só não vai querer exercer o direito que ele tem. Ele vai dizer, cara, deixa pra lá, não quero exercer meu direito, prefiro comprar aqui no mercado. E é isso. Agora vamos ver a put, que é opção de venda. A opção de venda, também chamada de put, dá ao seu adquirente o direito de vender um ativo a determinado preço até determinada data. Pessoal, então, mesma coisa aqui, ó. Opção de venda, sempre quando a gente vê opção quer dizer um direito, né? Então, a opção de venda é o direito de venda. Então, quem compra a put, quem compra uma opção de venda, está comprando o direito de vender, está pagando pelo direito de vender um ativo num preço X até uma data X. E a pessoa que vendeu a put. É o contrário da que comprou, pessoal. Sempre pensa pelo lado do comprador e depois para saber o que acontece com a pessoa que vendeu, é o contrário do comprador. Ó. Se o comprador paga pelo direito de vender, a pessoa que está vendendo a put recebe pela obrigação de comprar, né? Então, uma paga pelo direito de vender e a outra ao contrário. Se um tem o direito, a outra tem a obrigação. Se uma tem o direito de vender, a outra tem a obrigação de comprar, né? Então, sempre tem esse binômio aí. Um tem o direito de vender, outro tem obrigação de comprar um ativo num preço X até a data X. Quando a gente fala num preço X, a gente está se referindo ao preço de exercício do ativo, né, que também é chamado de strike, como eu expliquei para vocês, e até a data X, quer dizer que é até a data de vencimento do contrato, quando depois disso ele passa a expirar e não existir mais. Então vamos ver aqui o João e o Pedro novamente. Agora a conversa sobre o Banco do Brasil, que está 25 pila, galera. Olha aqui que o João fala. Eu tenho umas ações do Banco do Brasil e tô com medo dela cair muito e eu ter um enorme prejuízo. Faz assim, Pedro. Eu te pago 1 pilinha por cada ação que tu se comprometer a comprar de mim por 20 reais até o fim do mês. Então o que ele está querendo? Ele está querendo que o Pedro se comprometa a comprar dele as ações do Banco do Brasil por 20 pila. O que o Pedro fala? Deixa eu ver se eu entendi. Tu quer me pagar R$1 para ter o direito de me vender a ação do Banco do Brasil até o fim do próximo mês por 20 reais? Pode ser. Eu acho que ela vai subir
ou se cair não cai tanto, assim eu vou fazer uma graninha legal, hehe. Então, olha só, ele está querendo comprar uma opção de venda. Por quê? Porque ele quer ter o direito de vender. E se o João tem o direito de vender, o Pedro tem a obrigação de comprar do João, né? Porque o contrato é entre duas partes. Se uma tem o direito de vender, comprou a opção de compra, comprou a opção de venda, desculpa. Então comprou o direito de venda. Então, se um tem o direito de venda, o outro tem a obrigação de compra. Vocês sempre tem que entender esse binômio. E aí vamos supor que Banco do Brasil caiu para R$21. Lembram que o preço de exercício, ó, se tu se comprometer a comprar de mim por 20 pila. Então chegou no fim do mês, né? E caiu para R$21. Foi dos 25 por 21. Aí o João, vixe, eu posso te vender por 20, porque ele comprou a opção de venda, né? Comprou o direito de vender por 20. Como combinamos. Mas na bolsa o mercado está pagando 21 pela ação, então não vou querer executar o meu direito. Por quê? Por que ele vai querer executar o direito? O João tem o direito de vender para o Pedro a 20 pila a ação. Mas por que ele vai querer vender para o Pedro a 20 pila a ação se a ação no mercado está 21? Ele vai vender direto para o mercado, ele não vai querer executar esse direito, né? E aí o Pedro fala, hehe, me saí bem dessa, embolsei o dinheiro da venda do direito e no fim nem precisei fazer nada. Então o Pedro ganhou os trocadinhos ali, porque ele tinha cobrado 1 pila para se comprometer a comprar as ações do João, né? E no fim nem precisou comprar, então ele embolsou esse 1 pilinha aí de graça, digamos assim. Ó. Aí, ó, botei situação 1, mas agora é situação 2, pessoal. Ó. Vamos supor que em vez de cair para 21 pila, o Banco do Brasil, ele caiu para R$10. O que o João fala? A ação desabou, meu Deus! Ainda bem que combinamos que eu poderia te vender por R$20 a ação. Assim meu prejuízo nem foi tão grande. A ação caiu para 10, mas ele tem a opção de venda por 20, né? Então ele tem o direito de vender a 20. E aí o Pedro, como assim? A ação caiu, na bolsa está custando 10 pila para comprá-la e mesmo assim vou ter que comprar a R$20 de ti? É injusto. Então o Pedro tá puto, porque, porra, a ação tá 10 pila e ele tá sendo obrigado a comprar do João por 20. Aí o João falou, só lamento, contrato é contrato, cara. Eu te paguei para ter o direito de te vender, então eu te paguei para ter a opção de te vender, então ele pagou para ter a opção de venda, né? Agora arque com a sua obrigação de comprar de mim pelo preço que acertamos, azar teu. Então o João pagou para ter o direito de vender, então se o João tem o direito de vender, o Pedro tem a obrigação de comprar. E aí o Pedro, ó, mundo cruel, me ferrei. E aí o Pedro teve que comprar por 20 pila. Por quê? Porque a opção é um contrato, e no contrato, Pedro vendeu o contrato, né? Então ele arcou com a obrigação de comprar a ação no preço acertado. Então, basicamente, isso é a put e a call. Daqui a pouco vamos trazer mais uns exemplos para ficar mais claro ainda, mas espero que com esse quadrinho aí vocês tenham conseguido ter uma noção melhor do que são as opções. Então, como é que a gente vê o código das opções? Basicamente, o código das opções ele está dividido em 3 partes. O código do ativo sem o número dele, então sem o númerozinho de 3 ou 4 ou 11 que no final tem, que tem no final das ações, né? Então é o código da ação sem o númerozinho, mais a série da opção daí, que está na série? É o tipo da opção e mês de vencimento. E o strike é o preço de exercício, né? Então basicamente isso forma o código da opção. Como é que a gente vê a série? Já estou botando aqui a série do ano para vocês, ó, pessoal. Então, a call vai do... se tu quer comprar uma call para janeiro, aí a call que vence em janeiro começa com a letra a call que vence em fevereiro com a letra B, a call que vence em março com a letra C, enfim, vai indo o alfabeto, né, até chegar no L. A partir do M, ó, se tu quer comprar uma put com vencimento em junho, por exemplo, ó, put com vencimento em junho, é a série R. Então a gente consegue ver pela série aqui o tipo da opção, se é call ou se é put, e o mês de vencimento. Então isso que a série nos mostra se é call, se é put e o mês de vencimento. Vamos ver se a gente quer ver uma opção aqui da série K. Ó. O que é uma opção da série K? Quer dizer que é uma call que vence em 16/11, vence em novembro. Então aqui a gente tem uma opção da série K, que as opções da série K quer dizer que são calls que vencem em novembro.
Então, vamos supor o BOVA11, pessoal. Para quem não sabe, o BOVA11 é o ETF que replica o índice Bovespa. Como é que a gente acha uma opção de BOVA11? Por exemplo, ó, a BOVA G85. O que quer dizer a BOVA G85? Ó, BOVA está em azul, ó, código do ativo sem o número, então é o BOVA11, só que sem o número, por isso que fica só BOVA, não acompanha o 11 junto, né? BOVA G, por quê? Por que G? Porque é a série, ó. Se a gente vê a série G, cadê a série G, ó? Dá para ver que é uma call e que é com vencimento em julho. Então, e no strike, aqui o strike 85. Então, o que a gente vê? Ó, uma call de BOVA11 que vence em julho no strike de R$ 85. Vamos ver agora BOVA S70. Vamos achar, cadê a série S? Série S, vamos ver. Ó, a série S quer dizer que é uma put, né? Série S que vence em julho. Então, é uma put de BOVA11 que vence em julho e no strike, no preço de exercício 70. Por que 70? Porque está aqui 70, né? Sempre quando tem um númerozinho aqui no final, por exemplo, 70, a gente presume que o preço de exercício vai ser R$ 70 também. Aqui no 85, a gente presume que o preço de exercício vai ser R$ 85 também. Algumas opções a gente vai ver depois que tem um número aqui no final e não é exatamente o preço de exercício dela. Aí a gente vai ter que ver caso a caso para ver o código da opção e ver exatamente qual é o preço de exercício dela, porque ali no código a gente não tem como saber exatamente o preço de exercício, porque nem sempre vai ser aqui 85 strike no 85, 70 no strike 70. Embora essa seja a regra, tem alguns casos que não é assim que funciona e mais para frente a gente vai ver isso melhor. O que influencia o preço da opção? Pessoal, basicamente são 4 coisas que influenciam o preço da opção. A distância do strike, o strike é o preço de exercício, né? Então a distância do preço de exercício em relação ao preço do ativo objeto. Quanto mais próximo de dar exercício, mais cara a opção. E quanto mais longe o strike do preço do ativo objeto, né? Mais longe do exercício, mais barata a opção. Digamos, para facilitar isso, digamos que tem uma ação, eu comprei uma opção de compra de uma ação a R$20, então eu tenho o direito de comprar a opção a 20. Se a ação está 10 pila, essa opção está muito baratinha, né? Porque eu tenho o direito de comprar a 20, mas a ação está 10 pila. Para esse meu direito valer a pena, a ação teria que subir muito, né? Agora, digamos que em vez de 10 pila, a ação está 15. Ela está bem mais perto da minha opção, né? Digamos que a minha opção é opção de compra a 20 e a ação está 19. A ação está muito mais próxima da minha opção, né? Muito mais próxima do preço de exercício. Então, quanto mais próximo do preço de exercício a ação vai chegando, mais cara ela é. E quanto mais longe, quanto maior a distância do preço de exercício, mais barata a opção vai ser também, porque mais ela precisaria subir ou cair para a tua opção acabar tendo valor mesmo. Outra coisa que influencia no preço da opção é o tempo. A gente também chama o tempo de teta, pessoal. Sempre quando a gente se referir a teta, a gente está falando ao tempo. Quanto maior o tempo para o vencimento, mais cara é a opção. Quanto menor o tempo para o vencimento, mais barata é a opção. Por que isso, galera? Pensa bem, a gente tem a opção é um contrato. Tu tá comprando uma opção que vence semana que vem, por exemplo. Tu vai pagar um valor X na opção, né? Agora, se tu vai comprar uma opção que vence só no mês que vem, tu vê se faz sentido. A opção vai ser muito mais cara, né? Se forem no mesmo strike. Por quê? A opção é o contrato. Aí tu tá adquirindo um contrato que vence na semana que vem. Poxa, esse contrato vai ser baratinho, já vence na semana que vem. Depois da semana que vem eu já perco o meu direito. Aí tem outro contrato que vence só no mês que vem. Esse contrato vai ser mais caro. Por quê? Porque daí eu tô tendo, em vez de ter uma semana para o meu direito se expirar, eu tô tendo um mês inteiro para o meu direito se expirar. Então, quanto mais longe do vencimento, quanto mais tempo tem a opção até o seu vencimento, mais cara ela vai ser. E quanto mais próximo do seu vencimento, mais barata ela é também. A volatilidade, pessoal. Volatilidade é o VEGA. Quanto maior a volatilidade, mais cara a opção. E quanto menor a volatilidade do mercado, mais barata a opção. Então, sempre quando a gente falar em VEGA, a gente está se referindo à volatilidade. Por que isso, pessoal? Digamos que a gente está num mercado bem calminho, digamos que num
bull market, a bolsa só anda de lado, dá umas subidas, não tem nenhuma queda brusca. É um mercado com pouca volatilidade, ele não sobe nem cai muito, ele vai meio de lado, subindo um pouquinho, então é um mercado que está tranquilinho, digamos assim. Então, quando o mercado está tranquilo, as expectativas das pessoas é que ele continue tranquilo, então que ele não vai subir demais ou cair demais. As pessoas imaginam que a volatilidade dele vai continuar amena, que ele não vai subir muito ou cair muito. Então, as opções ficam mais baratinhas também, porque o pessoal não acredita que vai ter um grande deslocamento de preços no mercado. Agora vamos imaginar um cenário de muita volatilidade. Vamos imaginar na crise do coronavírus em 2020, março de 2020, quando numa semana só a bolsa deu 3 circuit breakers. Numa semana a bolsa caiu mais de 3 vezes 10%. É um cenário de extrema volatilidade. Um dia cai 10%, aí no outro dia recupera e sobe 10%, aí no outro cai mais 10%, aí no outro sobe mais 10%. É uma loucurada. E isso se reflete no preço das opções, porque tem mais chance de uma opção acabar ganhando exercício, porque o pessoal acredita que o mercado vai se deslocar muito para cima ou vai se deslocar muito para baixo. O mercado está se movendo demais, então as opções, já como as opções elas ganham valor quando o mercado se move, né? Quando o mercado sobe muito ou cai muito, dependendo da opção que tu compra, então elas também ficam mais caras. Por quê? Porque o mercado já está volátil, está todo mundo já com a expectativa que ele continue subindo e caindo muito, então por isso que as opções acabam ficando mais caras nesse cenário. E a taxa de juros também influencia. Quanto maior a taxa de juros do país, mais caras as opções, e quanto menor a taxa de juros, mais baratas. Essas outras coisas a gente vai levar bastante em consideração para as nossas operações, né? A distância, o tempo e a volatilidade. Já a taxa de juros, é importante a gente saber que ela exerce influência sobre o preço, mas não é algo que a gente fica monitorando ali para entrar ou para vender, para fazer alguma operação. Então a gente não utiliza muito aqui a influência da taxa de juros na prática. Pessoal, o que é o valor intrínseco versus valor extrínseco das opções? Pessoal, valor intrínseco, também chamado de VI, é o valor de verdade que a opção tem, se ela tiver, porque muitas vezes ela não tem um valor de verdade, ela não tem um valor intrínseco. Ó, a opção só ganha valor intrínseco quando entra no dinheiro, ou seja, o preço da ação ultrapassa o strike da opção. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, uma call tem strike 50 e a ação está 53. O valor intrínseco da opção vai ser no mínimo 3 pila. Por quê? A call é o direito de compra, né? Então tu tem uma call ali de uma determinada ação, vamos supor da Petrobras. Tu tem o direito de comprar Petrobras a 50 reais. Ó, tu tem o direito de comprar a 50 pila. E no mercado o pessoal está negociando a 53. Então quanto que vai ser o valor intrínseco, o valor verdadeiro da tua opção? Vai ser 3 reais. Por quê? Tu tem o direito de comprar a 50 e o mercado tá pagando 53. Então, tu pode comprar 50, o mercado tá pagando 53 nela. Qual é a diferença? 3 reais, né? Então, esse é o valor intrínseco. Esse contrato dá o direito de comprar a 50, algo que na bolsa está sendo negociada a 53, então essa diferença, né, do valor que está sendo negociado em bolsa sobre o valor que tu pode comprar é o valor intrínseco, no caso 3 reais. Mas será que a opção vai estar custando somente 3 reais mesmo? Vamos ver. Valor extrínseco, pessoal, também conhecido como VE, é o valor de expectativa. Extrínseco, expectativa. Então, quando o preço da ação ainda não ultrapassou o strike da opção, ela tem apenas valor extrínseco, que é o valor de expectativa. Vamos pegar aqui esse mesmo exemplo dessa call que tem strike 50 e a ação está 53. Ó. Essa call não estará custando apenas 3 reais, pois ela também... 3 reais é o valor intrínseco dela, né? O VI da opção é 3 reais. Só que ela vai estar custando mais caro que isso. Por quê? Porque também tem o valor extrínseco, tem o valor de expectativa. Então vai estar custando pelo menos uns 50 centavos o valor de expectativa dela. Então a opção toda vai estar custando por volta de R$ 3,50. Por que existe o valor extrínseco? Porque tem a expectativa, né? Vai que a ação continue subindo, por exemplo, a ação pode subir para 60 pila. Então, quem está comprando a opção vai poder comprar a 50, uma que daqui a pouco vai estar custando 60, por isso que sempre tem um valor de expectativa junto, embutido no preço da opção.
Daqui a pouco a gente vai entender isso aí melhor também. Pessoal, comprando call. A opção de compra se valoriza com a alta do ativo. Se eu acredito na subida da Petrobras, por exemplo, eu posso comprar a opção PET F208. A opção PET F quer dizer que é call e que vence em junho. Então, PET quer dizer que é da Petrobras, F quer dizer que é da série F, que quer dizer que é uma call que vence em 15/6, e 208 é o strike, que no caso é 20/80. 208, né? 208, 208, mais um zerinho aí para fechar os 20/80. Então, ela é uma call com vencimento em 15/6, no strike 20/80. Em 19/5, estou gravando esse vídeo em 19/5, e a Petrobras nesse dia está custando 18,78. Vocês podem ver aqui o gráfico dela, ó. E a PET F208 está custando 35 centavos, galera. Vamos supor que aqui em amarelinho é o preço é a cotação, é o movimento da ação da Petrobras, né? Então a gente vê aqui, ó, preço da Petrobras, e aqui a passagem do tempo, né? A gente está em 19/5, com a Petrobras a 18,78. Vamos supor que ela começa a subir, e chega no dia do vencimento, ó, lá em 15/6, chegou no dia do vencimento, ela está custando 22,80 a ação da Petrobras. O que acontece? Olha só, chegou o dia do meu vencimento, 15/6, e Petrobras foi para 22,80. Se a PET F208 me dá o direito de comprar Petrobras por 20,80, então ela vai estar valendo R$2 na data do vencimento, né? Por que R$2? Petrobras está 22,80 e essa opção que eu tinha comprado está me dando o direito de comprar por 20,80. Olha só, tá 22,80 e eu posso comprar por 20,80, vai estar valendo 2 pilinha, é o valor intrínseco dela na data do vencimento. Quando chega a data do vencimento, ela perde o valor extrínseco e tem só o valor intrínseco a partir daí, galera. Por isso que não vai estar mais caro do que 2 pila aqui no vencimento. Então, eu tinha comprado por 35 centavos essa opção, né? A ação acabou subindo bastante e agora de 35 centavos ela passou a valer R$2. Tive um ganho aí de uns 600%, digamos assim, um ganho interessante. Vamos supor agora, mesmo esquema, mesma opção e tal, só que digamos que a ação ficou parada e ela só subiu mais, ó, pode ver que ela ficou parada a maior parte do tempo, e só subiu bastante mais próximo do vencimento. E aí chegou no vencimento, assim como antes ela tinha fechado em 22,80 na data de vencimento, aqui ela também fechou em 22,80 na data de vencimento, né? Então não muda nada. Chegou o dia do vencimento, a ação estava 22,80, a minha opção dá o direito de comprar a 20,80. Então se eu posso comprar a 20,80, algo que está 22,80, vai estar valendo 2 pilinha aqui, né? Só que olha só, nesse primeiro caso, a ação foi subindo desde o início, né? Então a opção também foi se valorizando aos pouquinhos desde o início. Só que o que ocorre aqui nesse caso? Olha só, pessoal, a ação ficou parada e só subiu perto do dia do vencimento. Quando aqui estava pertinho do vencimento, mas ela ainda não tinha começado a subir, com certeza essa opção estava valendo menos do que 5 centavos. Então tu comprou por 35 centavos aqui e chegou aqui, a ação continuou mais ou menos do mesmo preço, só que a opção estava valendo 5 centavos. Por que, pessoal, que ela estava valendo tão pouco? Porque teve a influência do tempo, teve a influência do Theta. O Theta corroeu o valor de expectativa da opção. Por que isso, galera? Pensa bem, quando tu compra a opção aqui e a Petrobras está 18,78, ó, tu comprou em 19/5 e vence 15/6, tá certo que de 19 de maio para 15 de junho tem praticamente um mês, né? Do 19 de um mês para o 15 do outro é praticamente um mês. Então tinha praticamente um mês para a opção poder subir. Então a expectativa sobre a opção era uma expectativa maior que ela pudesse subir e alcançar e subir aí e alcançar seu exercício. Só que o que ocorreu? Foi passando o tempo e a ação não se moveu. O que aconteceu com a opção? Ela foi se desvalorizando. Por quê? Porque o valor extrínseco da opção foi corroendo. A expectativa da opção é muito menor de dar certo. Porque aqui a gente tinha praticamente
quando eu comprei aqui, e Petrobras estava 18,78, tinha basicamente um mês para a Petrobras subir acima de 20,80, que é o meu strike, né? Então eu espero que a Petrobras saia de 18,78 para cima de 20,80 em um mês mais ou menos. Agora, aqui, estava mais ou menos dia 10 de junho e vencia dia 15, então eu tinha apenas 5 dias para a ação dar esse movimento todo, para a ação subir bastante. Então era muito menos provável de acontecer de a ação subir tanto, né? Antes eu tinha um mês para a ação subir tudo isso e agora eu tinha apenas 5 dias para a ação subir tudo isso. Então por isso que com certeza a opção, embora a ação não tenha caído, só pela passagem do tempo a opção com certeza foi se desvalorizando, porque a expectativa da ação ter um movimento de alta até a data limite, até o 15/6, acabou diminuindo, porque antes tinha bastante tempo para a ação poder subir, né? E agora tinha muito pouco tempo para a ação ter que dar uma alta subida. No fim ela realmente conseguiu subir, ó. Então realmente no fim o ganho foi o mesmo. Mas enquanto nesse caso a opção foi sempre aumentando seu valor, porque sempre a expectativa foi aumentando, né? Aqui nesse caso a expectativa foi diminuindo que ela conseguisse dar exercício. Então o valor de expectativa dela diminuiu e aí depois ela conseguiu dar esse grande salto. Agora vamos supor aqui, galera, tu olha esse gráfico e tu pensa, o cara que comprou a opção enriqueceu, porque ele comprou a opção ali 35 centavos em 19/5 e a Petrobras estava 18,78, depois passou uns dias e a Petrobras foi para cima de R$25, ó, 25 seria aqui, ela ultrapassou os 25 até, o cara deve ter enriquecido, será que enriqueceu? Não, por quê? Petrobras subiu muito, né? Tu tinha o direito de comprar a 20,80 e a Petrobras chegou até acima de 25. Só que do que vale esse teu direito? Porque o teu direito vencia em 15/6, então o teu direito venceu aqui. Então no momento que passou 15/6, não importa se a Petrobras sobe ou cai, o contrato já deixou de valer, tu deixou de ter o direito depois do 15/6, a outra parte deixou de ter a obrigação depois do 15/6, então não importa mais, a Petrobras subiu bastante, mas já tinha passado o vencimento do teu contrato de opção, então tu não ganhou nada com isso. Se a tua opção vencesse no mês seguinte, aí sim tu ia ter ganhado bastante dinheiro, mas como já tinha encerrado o vencimento dela, já tinha chegado aqui na data de vencimento, já era, tu não embolsou lucro nenhum, tua opção virou pó, né? Por quê? Tu tinha o direito de comprar 20,80 até 15/6. Chegou 15/6, a ação não ultrapassou os 20,80 aqui, né? Então por que tu vai exercer o direito? Não faz sentido tu querer comprar 20,80, sendo que no mercado tá 18 pila e pouco, né? Então tu não vai querer exercer o teu direito e esses 35 centavos que tu gastou comprando a opção virou pó. Agora vamos ver um outro exemplo aqui da mesma opção da PET F208. E olha aqui, galera, que aconteceu aqui, ó? Começamos novamente dia 19/5 com a Petrobras a 18,78. Vamos supor que estava 18,78 a Petrobras aqui, ela começou a subir. Olha só, a opção ela ainda não tem valor intrínseco, porque a opção dá o direito de compra em 20,80, né? Enquanto a ação não chegar a 20,80, não chegar aqui nessa linha de 20,80, ó, não ultrapassar isso, a opção não tem valor intrínseco, ela tem valor somente extrínseco, só tem valor de expectativa. E como será que estava o valor de expectativa dela? Com certeza foi aumentando, né? Porque olha só, estava 18,78 e a ação começou a subir bastante, ó. Com certeza aqui a opção já estaria bem mais cara do que 35 centavos. Por quê? Porque ela já estava se aproximando do exercício dela, então a expectativa dos investidores era muito maior do que quando ela estava lá em 18,78, né? Ela começou aqui 18 e pouquinho, daí daqui a pouco estava 20 pila já, quase 20,80. Então a expectativa era que era muito maior quando ela já tinha subido do que quando ela estava lá embaixo. Então, com certeza, o valor extrínseco dela vai aumentando, e até que chega aqui nos 20,80 e ela realmente ganha o valor intrínseco, ganha o valor verdadeiro. E aí foi subindo, olha só, chegou até os 22,80. Então, aqui nos 22,80 ela teria de valor intrínseco quanto? Ó, eu tenho o direito de comprar a 20,80 e ela está a 22,80, né? Então, eu tenho de valor intrínseco no mínimo R$2, que eu posso comprar por 20,80, aqui tá 22,80 menos 20,80 dá 2 pila, né? Então esse é o valor intrínseco da opção.
mas ela certamente havia também o valor extrínseco. Por quê? Porque ainda estava longe do vencimento, tinha mais uns 10 dias para o vencimento, ó, desde o dia 5 até o dia 15, né? Então a opção poderia subir muito mais. Então, além dos 2 pila, teria algum valor de expectativa aqui juntos também, porque a opção poderia subir. Só que o que aconteceu? A opção começou a cair. A opção não, a ação começou a cair, né? Cair, a Petrobras foi caindo e chegou no dia do vencimento e estava abaixo dos 20,80 aqui, então virou pó, né? Porque tu tem direito de comprar a 20,80, mas acabou abaixo dos 20,80, então simplesmente virou pó, tu não vai exercer o teu direito. E se tu não vendeu aqui no topo, quando a opção estava valendo bastante, quando a opção estava por aqui, né? Então tu acabou perdendo dinheiro. Então a opção tu comprou por 35 centavos, a ação foi subindo, então a opção com certeza foi se valorizando junto, chegou no seu auge. Aí depois a ação começou a cair, a opção começou a cair junto. E aí no fim tu acabou não conseguindo exercer, porque o valor de exercício era em 20,80 e expirou abaixo dos 20,80. Quer dizer que a tua operação teve prejuízo? Não, depende do que tu fez com ela. Se tu segurou a tua opção até o vencimento, aí tu teve prejuízo. Mas se tu vendeu aqui, com certeza ela já estaria mais valorizada. Se tu vendeu aqui, ela estaria mais valorizada. Se tu vendeu aqui, ela estaria mais valorizada do que aqui. Se tu vendeu aqui, também ela continuaria mais valorizada do que no teu início, né? Então ela só perdeu o valor mesmo mais próximo do exercício. Então se tu tivesse repassado ela ao mercado, porque a gente não precisa exercer o direito, eu nunca gosto de exercer o direito, tanto se eu compro uma call ou compro uma put, eu não espero chegar na data do vencimento para pegar e exercer o direito, eu simplesmente gosto de repassar ela no mercado. Assim como a gente compra e vende uma ação, eu compro e vendo a opção. Daí comprei a opção, tenho ela se valorizou, pego e vendo, passo para outra pessoa e não deixo chegar no vencimento aqui eu segurando a opção. Eu sempre desfaço a operação antes do vencimento. Agora vamos supor uma compra de put. Tem que dar uma abridinha aqui que tá um calorão. Tem a lâmpada que fica bem aqui em frente para iluminar meu rosto, fica um calor do caramba. Galera, compra de put aqui, a opção de venda se valoriza com a queda. Então a opção de compra se valoriza com a alta, né? E a opção de venda ela se valoriza com a queda. Se eu acredito na queda de Vale 3, eu posso comprar a opção Vale R468. O que quer dizer o Vale aqui? Quer dizer que é sobre a Vale, né? O R é a série da opção. R quer dizer que é as opções de venda, puts, com vencimento em junho, como a gente viu. Ó. Vamos ver, cadê? Ó, vamos ver R, cadê R? Ó. Put com vencimento em junho, certo, pessoal? Então ela é uma put com vencimento em 15/6 e no strike 46,80, ó, 468, 468. Então aqui está sendo exatamente o strike, está sendo exatamente o mesmo que realmente é. Eu disse que às vezes pode não ser o número, né? Pode ser o strike 468 e ser um outro preço de exercício, mas normalmente é igual, pessoal. Então, em 19/5 a Vale estava 52,49, como a gente viu aqui, ó, 52,49, 19/5. E a opção Vale R468 está 93 centavos. O que a opção Vale R468 é? Ela é uma put com vencimento em 15/6 no strike 46,80. Ou seja, ela me dá o direito de vender Vale até o dia 15 de junho por 46,80. Ó, foi caindo o preço de Vale, chegou no dia do vencimento e a Vale estava 40,80, digamos assim, no dia do vencimento. O que aconteceu? A Vale R468, que é a opção que a gente está vendo, né, me dá o direito de vender Vale por 46,80. Ó. Então eu tenho o direito de vender um ativo por 46,80 e no mercado, na bolsa, ele está sendo negociado a 40,80. Eu posso vender a 46, algo que no mercado está sendo negociado a 40, então eu tenho... tem um valor intrínseco aí, né? Eu tenho uma vantagem de R$6. Então, com certeza, essa opção no vencimento vai estar valendo R$6. Ou seja, eu paguei 93 centavos pela opção e ela vai estar valendo R$6. Novamente, um ganho de aproximadamente 600% mais ou menos. Vamos supor aqui, ó, a opção de venda ela aposta na queda, né, pessoal? O que aconteceu com a Vale? Ó,
foi chegando, foi passando o tempo e ela foi caindo, ó. Então tá indo a favor da minha opção, né? Só que olha só, mesmo indo na direção da put, quando chegou pelo dia 10 do 6, aqui é dia 5, aqui é dia 15, então mais ou menos aqui no meio vai ser dia 10, né? Aqui pelo dia 10, a opção deve ter se desvalorizado bastante, porque o θ corroeu o valor extrínseco ao passar dos dias. Então, mesmo a opção indo nessa direção, por que acabou que a opção deve ter se desvalorizado? Porque ela perdeu o valor extrínseco, ela perdeu o valor de expectativa. Porque antes a expectativa é que ela cairia de 52,50 mais ou menos para 46,80. É uma queda brusca, né? Mas teria quase um mês para essa queda. Aí agora, passou os dias, né? Ela precisa cair até 46,80, ela tá mais barata, digamos que ela tá 50 pila, então tá mais próxima aqui do meu preço de exercício, né, que seria o 46,80 mais ou menos aqui, tá mais próxima, né, vocês veem, é bem mais próximo de 46,80 isso aqui do que o valor inicial, né, então ela tá vindo de encontro à minha operação. Só que o que aconteceu? Já tá vencendo o prazo, pessoal, tá no dia 10 e vai vencer no dia 15, tem só mais 5 dias para ela cair, mas tudo isso para entrar em exercício. Então o pessoal já não está mais botando expectativa nela, porque embora ela esteja na direção aqui, ela esteja caindo, ela tem que cair muito ainda num espaço de curto muito pequeno, porque agora já falta bem pouquinhos dias para vencer. Então o mercado já não tem mais muita expectativa que ela vai conseguir até o dia 15 do 6 cair tudo isso mais. Então por isso que a opção deve ter se desvalorizado, porque mesmo que a ação começou a cair e ir de encontro à minha opção, né? Então, por um lado, ela estaria se valorizando, mas por outro lado, o tempo está passando, então ela teria que se desvalorizar mais rápido ainda, e a desvalorização está meio devagar, então o tempo está passando, está quase chegando no vencimento, ela não caiu tanto quanto tinha que cair, então provavelmente ela vai ter perdido o valor aí durante esse tempo. Agora vamos ver esse slidezinho aqui, ó, pessoal. A opção tá dentro, tá fora ou tá no dinheiro. A gente chama as opções ITM, in the money, que significa que a opção tá dentro do dinheiro. In the money, dentro do dinheiro. ATM quer dizer at the money, quer dizer no dinheiro. E OTM quer dizer out the money, quer dizer fora do dinheiro. Ou seja, ITM, a ação já ultrapassou o preço de exercício da opção. Pessoal, agora que eu vi, vou transferir para cá, para a gente não ficar tapando aqui, enfim. Então, ó, quando a opção está ITM, está dentro do dinheiro, a ação já ultrapassou o preço de exercício da opção e a opção já tem valor intrínseco. Então, quando a opção está dentro do dinheiro, quer dizer que ela já tem um valor intrínseco, um valor de verdade. Quando a opção está no dinheiro, está at the money, está ATM, quer dizer que a ação chegou no preço de exercício da opção, ou seja, está exatamente ali, a ação está num preço e o preço de exercício é exatamente aquele mesmo preço. Então a gente fala que está no dinheiro, está exatamente o preço de exercício da opção e o preço da ação estão exatamente no mesmo patamar. Então, ó, a ação chega no preço de exercício da opção e a opção dá o start no seu valor intrínseco. Então, a partir daí, a opção começa a ganhar valor intrínseco, né? E a opção out the money, a opção fora do dinheiro, a opção OTM. O que quer dizer? Quer dizer que a ação ainda não chegou no preço de exercício da opção. E a opção só tem VE, ou seja, ela só tem valor extrínseco. Ela não tem nenhum valor de verdade. O valor dela que está sendo negociado ali no mercado é pura expectativa que os investidores acreditam que ela pode subir ou que pode cair, enfim, é pura expectativa, ela não tem nenhum valor de verdade, nenhum valor intrínseco dela mesmo. Vamos ver aqui com Petrobras para ver se a gente deixa mais claro isso aqui, galera. Ó, vamos supor Petrobras dos 11 aos 23 reais. A Petrobras está custando 17 reais hoje. Então vamos ver a call. Ó. Esquece esse lado aqui, pessoal. Esquece, deleta esse lado direito. Vamos focar só no lado esquerdo da tela para a gente não se confundir. Vamos imaginar a call. Ó. A call se valoriza quando a ação sobe, né? Então a gente já vê aqui uma setinha para cima indicando que a call se valoriza quando a ação sobe. O
que acontece? Ó, at the money é quando o preço de exercício da opção é exatamente o preço da ação. A ação está custando 17 pila, então a opção at the money vai ser a opção aqui nos 17 reais, né? Aí agora vamos ver uma opção com preço de exercício de 20 reais. Será que ela é ITM, ATM ou OTM? Ó, a ação está 17 pila, né? E a gente tem uma opção de compra, o direito de comprar a 20 reais. Ela vai ser uma opção OTM, porque ela tem somente valor de expectativa, pessoal. Porque pensa bem, a ação está sendo negociada a 17 e tem uma opção que dá o direito de comprar a 20. Ela está sendo negociada a 17 e dá o direito de comprar a 20. Tá vendo que o direito de comprar a 20, ele não vale muita coisa, né, cara? Porque ela está sendo negociada a 17, então ele só vai valer se a ação subir muito, que daí vai valer a pena tu comprar por 20 se a ação tiver mais cara. Mas enquanto isso, a ação está num valor, tá 17 pila, e tu tem o direito de comprar a 20. Então esse teu direito não tem nenhum valor de verdade, né? Então vai ser negociada a poucos centavos ali a tua opção, que é só o valor de expectativa mesmo. Aí agora vamos supor, a Petrobras está em 17, né? Só que daí a gente está vendo uma opção de compra, uma call, a 15 reais, por exemplo. Aí já muda, né, pessoal? A ação está custando 17 reais e a nossa opção de compra, a gente tem um instrumento, que é a opção de compra, que dá o direito de comprar a 15. Então pensa bem, a ação está 17 e a gente tem o direito de comprar a 15. Então aí tem valor intrínseco, né? Porque tu tem o direito de comprar a 15 e a ação tá 17, então tem um valor intrínseco de R$2 aí, porque tu pode comprar 15, o mercado tá negociando a 17, então tu tem uma vantagem e essa tua opção, ela tem um valor verdadeiro, né? Ela tem um valor de verdade, porque o preço que tu pode comprar ela é menor do que o valor que ela está sendo negociada no mercado. Então ela está dentro do dinheiro e ela já possui valor intrínseco. Agora para put é tudo ao contrário, pessoal. Então na call, ó, se a call acima da cotação atual é out the money, é fora do dinheiro, e a call abaixo da cotação atual é dentro do dinheiro, na put é o contrário, ó. Quando está acima da cotação atual é dentro do dinheiro e quando está abaixo da cotação atual é fora do dinheiro. Por quê, pessoal? Primeiro vamos ver o ATM. O ATM é sempre a mesma coisa. É preço de exercício no mesmo preço que está a ação. Ó. Então, se uma opção de compra tá 17, se a ação tá 17 pila, aí tem uma opção de compra a 17, quer dizer que tá ATM. E se a opção de venda a 17, é ATM também, ó. Está no mesmo strike, né? Sendo negociado aqui no mesmo preço de exercício da ação, tanto a call quanto a put vão ser ATM. Agora, o OTM e o ITM que daí inverte. Por quê, galera? Vamos supor, ó, Petrobras está 17 pila, eu tenho uma opção de venda, eu tenho uma put, ou seja, opção de venda me dá o direito de vender, né? Digamos que o ativo está 17 reais e eu tenho a opção de venda dele a 12. Cara, não tem valor intrínseco, por quê? O ativo está sendo vendido a 17 no mercado e tu pode vender ele a 12. Tá vendo que não tem nenhum valor essa tua opção? Porque, cara, tá sendo negociado a 17 e tu tem o direito de vender a 12. Só que não tem nenhum valor isso, né, cara? O mercado todo tá negociando a 17, tu pode vender a 12. Qual é a vantagem que tu tem em vender a 12 se tu pode vender direto no mercado a 17? Então, a tua opção ela não tem nenhum valor intrínseco dela, ela não tem nenhum valor de verdade. Então, ela vai estar custando bem poucos centavinhos, porque vai ser somente o valor de expectativa. Para caso a Petrobras afunde, aí sim a tua opção vai passar a valer alguma coisa, né? Por exemplo, tu tem a Petrobras a 17, tu tem o direito de vender a 12, tu tem uma opção com strike em 12, né? Uma opção de venda. Se a Petrobras desaba e vai para 11 reais, por exemplo, aí a tua opção entrou no dinheiro. Por quê? Porque daí tu tem o direito de vender a 12 e aí a Petrobras caiu para 11, então tu tem R$1 de valor intrínseco aí. Tu pode vender a 12, o mercado tá pagando 11, aí sim ela entraria no dinheiro, né, pessoal? Mas enquanto isso ela tá fora do dinheiro. Então, o que seria as opções dentro do dinheiro aqui com Petrobras a 17 reais? Seria todas as opções de venda acima de 17. Por quê? Vamos supor aqui nos 20, ó. Por que uma put a 20 com strike em 20 seria dentro do dinheiro, sendo que a Petrobras está 17? Pensa bem, a put dá o direito de venda. Então, tu tem o direito de vender a 20 reais. E o ativo está 17 na bolsa, está sendo negociado a 17 reais, tu pode vender a 20,
aí a tua opção tem valor de verdade, aí ela tem valor intrínseco. Por quê? Tu pode vender a 20 e o mercado está pagando 17. Então tu tem uma vantagem, né? Tu pode vender num preço e o mercado está pagando mais abaixo, mas a tua opção te dá direito a vender a esse preço, né? Então tu pode vender a 20, a opção dá 17. Qual é o valor intrínseco da tua opção? R$3, né? Tu pode vender a 20, o mercado está pagando 17, essa diferença é o valor intrínseco da tua opção. Então, se ela tem valor intrínseco já, quer dizer que ela está dentro do dinheiro, quer dizer que ela está in the money, ITM. Então, gravem bem isso aí, porque é um conceito fundamental também a gente entender quando a opção está ATM. ATM não tem mistério, ó. A Petrobras está 17, tanto a call quanto a put ATM vão ser em 17. Aí a opção OTM quer dizer que só tem valor de expectativa, quer dizer que a opção não está valendo ainda, que ela só tem a expectativa, né? E a opção ITM quer dizer que já entrou no dinheiro, quer dizer que o direito que tu comprou, a opção que tu comprou, ela realmente já tem um valor verdadeiro, já tem um valor intrínseco. Essa foi a nossa aula, pessoal. Foi uma aula bem introdutória para a gente passar somente os conceitos. Eu peço que talvez deem um replay na aula, peguem um caderno e anotem bem os conceitos. É fundamental vocês entenderem isso, ATM, ITM, OTM. É fundamental entender o que tu faz quando compra uma opção de compra, quando tu compra uma opção de venda. Enfim, tudo isso que a gente passou na aula é fundamental que vocês tenham bem certinho, porque as próximas aulas vão ser partindo desse pressuposto que vocês entenderam isso, para daí sim a gente aprofundar e trazer estratégias práticas. Isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.